Vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre família lógica. O que são as famílias lógicas, né? Muito bem. Família lógica é um conjunto de circuitos integrados que apresentam a mesma característica tecnológica de construção. Cada família emprega componentes diferenciados na sua estrutura. Isso propicia características diferentes de uma família para outra. Só para ilustrar isso que eu acabei de falar, né, pessoal? Então, existem aí circuitos integrados em que os seus circuitos internos são constituídos por transistores bipolares. Então, todos os circuitos integrados que se utilizam dos transistores bipolares pertencem a uma mesma família. Assim como existem outros circuitos integrados em que o seu circuito interno é constituído por transistores de efeito de campo. Então, todos os circuitos integrados que se utilizam dos transistores de efeito de campo pertencem a uma mesma família. Então, é basicamente isso que diferencia uma família lógica de outra. As principais características envolvidas no processo de seleção dessas famílias são tensão de alimentação, ou seja, faixa de tensão na qual determinada família lógica pode trabalhar, o que está ligado diretamente aos valores de tensão dos níveis lógicos das entradas e da saída. Uma outra característica é a impedância de entrada, ou seja, é o valor ôhmico, né, ou a impedância, a resistência, que cada entrada oferece como carga aonde ela for ligada. E também uma outra característica seria a corrente máxima de saída, ou seja, o valor de corrente que pode ser drenada da porta por uma carga que for conectada a ela. Na atualidade, existem duas famílias lógicas que são as mais utilizadas. Uma família lógica chamada TTL e uma outra família chamada CMOS. Cada uma delas vem sofrendo ao longo do tempo algumas adequações e aperfeiçoamentos. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante nesse vídeo, tá bom? A esses novos tipos de CIs que foram surgindo dentro de uma mesma família é dado o nome de subfamília. Vamos falar aqui um pouquinho, assim, mais detalhado, né, sobre os valores de tensão dos níveis lógicos. Sabemos que são dois os níveis lógicos de tensão, né? O nível lógico 0 e o nível lógico 1. Ambos variam dentro de faixas de tensão. Até agora, para simplificar, vínhamos admitindo 0 volt para o nível lógico 0 e o VCC para o nível lógico 1. Mas como vamos observar aqui um pouquinho melhor, não é exatamente isso que acontece. O nível lógico 0 não precisa necessariamente corresponder ao valor 0, mas a uma tensão que vai de 0 até abaixo de um certo valor máximo. É o que a gente está tentando mostrar aqui nessa figurinha, né, pessoal? Então, o nível lógico 0 não precisa ser exatamente 0 volt. Ele pode variar desde 0 volt até um certo valor. E esse valor é definido pelas características construtivas do circuito, a família lógica que esse circuito integrado pertence, né? Assim como o nível 1 também é uma tensão situada numa faixa entre um valor mínimo e um valor máximo. E esse valor máximo, é claro, é o valor de tensão de alimentação do CI. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui também, né? Então, até agora, a gente vinha admitindo que o nível lógico 1 era o VCC, mas não precisa ser exatamente VCC. Ele varia desde um certo valor mínimo até um certo valor máximo, que é o VCC, né? Então, tem uma certa faixa de valores de tensão aqui que é reconhecido como nível lógico 1, assim como existe uma certa faixa de tensão que é reconhecido como nível lógico 0. Nós não podemos trabalhar ou permitir que o circuito atinja um valor que não seja essas duas faixas do nível 0 e do nível 1, porque aí nós ficamos numa condição indefinida.
Nós já enfrentamos problemas desse tipo, né? Lembra que nas nossas primeiras experiências aí, trabalhando com portas lógicas, a gente nunca deixava uma porta lógica aberta, não é isso? A gente sempre coloca um resistorzinho levando a entrada dessa porta lógica para o terra, né? Através de um resistor. Para quê? Para que ela não fique nessa condição indefinida. Então, a entrada de uma porta lógica tem que estar ou no nível 0 ou no nível 1. Eu não posso deixar ela numa situação indefinida, senão a gente vai ter problema no funcionamento desse circuito. Cada família lógica possui uma faixa de tensão para o nível lógico 0 e outra faixa de tensão para o nível 1. Os valores de tensão para os níveis lógicos 0 e 1 das entradas são ligeiramente diferentes dos valores de saída. Esses valores de tensão de nível alto e nível baixo, tanto para as entradas como para as saídas, são informados para a gente nos manuais dos fabricantes e normalmente com essas siglas, né? VIL. Isso aqui significa Low Level Input Voltage, ou seja, é a tensão de entrada do nível baixo, o L de Low, né? E aqui o I é Input, né? Então, é tensão de entrada nível baixo. Aqui, tensão de entrada nível alto. E assim também para a saída, né? O O vem de Output. Então, é tensão de saída nível baixo, tensão de saída nível alto. Isso é informado para a gente bonitinho nos datasheets, tá, pessoal? Nos circuitos integrados da família TTL, esses valores são bem definidos, devido ao fato de que sua alimentação possui um valor fixo de tensão. Nos CIs da série 54 e 74, a tensão de alimentação é 5 volts. Então é bem definido, né? A tensão de entrada de nível baixo são valores de tensão que variam de 0 a 0,8 volts. É considerado nível alto de entrada, ou nível lógico 1, né? Tensões que variam de 2 volts até VCC. Então, nível 0 de entrada, de 0 a 0,8 volts. Nível alto de saída, de 2 a VCC. Já nas saídas, o nível baixo são valores de tensão, ou nível lógico 0, né? São valores de tensão que variam de 0 a 0,4 volts. E o nível alto, ou nível lógico 1, de saída, são valores de tensão na faixa de 2,4 até VCC. Lembra que eu disse agorinha que as faixas de tensão para nível lógico 0 e nível lógico 1 são diferentes para entrada ou para saída? Pois é. O que é nível lógico 0 para entrada? Valores que variam de 0 a 0,8 volts. O que é nível lógico 0 para saída? Valores que variam de 0 a 0,4. Então tem diferença, né? Aqui vai de 0 a 0,8, aqui vai de 0 a 0,4. E o que é nível alto para entrada? Valores que variam de 2 volts até VCC. Já para saída, o nível lógico alto são valores de tensão que variam de 2,4 até VCC. A família CMOS, por sua vez, não tem um valor fixo de tensão. Nós temos aí circuitos integrados da família CMOS com tensões de alimentação que podem variar de 3 a 12 volts, outras séries de 3 a 15, temos séries aí que podem ser alimentadas com tensões de 3 a 18 volts. Temos até circuitos integrados aí que podem ser alimentados com tensões de 20 volts. Então, como no mesmo CI eu posso alimentar ele com qualquer valor de tensão, por exemplo, de 3 a 15 volts, não dá para fixar um valor de nível alto para entrada, nem tampouco para saída. Então, nos circuitos integrados da família CMOS, esses valores são dados em porcentagem da tensão de alimentação, né? Não é exatamente isso, tá, pessoal? Mas são valores muito próximos disso, tá bom? Como a gente sempre fala, né? Você quer saber exatamente esses valores, você
consulte o manual do fabricante. Mas olha só, o que é nível baixo de entrada nos circuitos integrados da família CMOS? Valores que variam de 0 volt até 30% do valor da tensão de alimentação. E o nível alto são valores de tensão que variam de 70% da tensão de alimentação até o valor da tensão de alimentação. Já nível baixo para saída são valores de tensão que variam de 0 volt até 5% do valor da tensão de alimentação. E o nível alto dessa saída são valores de tensão que varia de 90% dessa tensão de alimentação até o próprio valor da tensão de alimentação. A tensão de saída de uma porta lógica nunca responde instantaneamente às variações de entrada. Há sempre um certo atraso associado à porta lógica. A isso é dado o nome de tempo de propagação. Então, a saída de uma porta lógica sempre vai ter um certo atraso para ela sair de nível lógico 0 e ir para nível lógico 1. Essa mudança, nos valores de tensão nunca acontece instantaneamente, imediatamente. Sempre tem um certo atraso. Eu tenho aqui, está identificado como TPLH, está aqui, tempo de propagação. É o tempo que demora essa saída para sair do nível baixo para o nível alto. Então está aqui o tempo de propagação, de low para high, de baixo para alto. Assim como também, se ela está em nível alto, ela não vai imediatamente para o nível baixo, Ela vai ter um tempo, vai demorar um certo tempo. Então está aqui, o tempo de propagação de high para low, do nível alto para o nível baixo. Dessa forma, pessoal, o tempo de propagação corresponde à média aritmética entre os tempos médios de propagação para mudança de estados na entrada e na saída. Então, a soma do tempo que ela demora para ir de nível baixo para nível alto com o tempo que ela demora para ir do nível alto para o nível baixo é o chamado tempo de propagação. Quanto menor for esse tempo de propagação, maior será a frequência em que determinada família poderá trabalhar. Isso é muito importante, pessoal? A gente vai comentar um pouco mais para frente que o tempo de propagação é bastante importante quando a gente trabalha com circuitos digitais. Esse tempo de propagação pode variar no mesmo CI, de acordo com sua tensão de alimentação. Por exemplo, um CI que possa ser alimentado com tensões de 3 a 15 volts, ele vai ter um tempo de propagação maior se alimentado com 15 volts do que se alimentado com 5 volts. O tempo que ele vai demorar para sair de 0 e atingir 15 volts é 1. O tempo que ele vai demorar para atingir de 0 até 5 volts é outro. Então, esses tempos de propagação variam de acordo com a característica construtiva do circuito integrado, ou seja, de acordo com a família lógica que ele pertença, ou dentro da mesma família, de acordo com os valores de tensão com que ele está trabalhando. E outra coisa, pessoal, esse tempo de propagação aqui, esse atraso, do nível baixo para o nível alto, não é necessariamente igual esse atraso, esse tempo de propagação do nível alto para o nível baixo, tá? Na grande maioria aí dos CIs, esses tempos são diferentes. Ou seja, o atraso que ele leva, que essa porta lógica leva para ir de nível baixo para nível alto, pode ser, e na maioria das vezes realmente é, diferente do tempo que ele demora para ir de nível alto para nível baixo. Por isso que a gente sempre diz, para a gente saber esses valores corretamente, é só consultar os dados fornecidos pelos fabricantes, nos seus manuais, é claro. Fan-in e fan-out. Tá aí, pessoal, dois termos que normalmente causam uma certa confusão, mas não tem o porquê, é bastante simples, tá vendo? Vamos à definição. Fan-in é a carga que a entrada de uma porta lógica representa para a saída da porta anterior.
Então temos aqui duas portas lógicas, olha só. Uma das entradas dessa porta OU está ligada na saída dessa porta não E. Essa entrada aqui, dessa porta OU, representa uma carga para essa saída aqui, né, da porta anterior. A carga que essa entrada aqui representa para essa saída é chamado, então, de fan-in. Já o fan-out é o número máximo de entradas de portas lógicas da mesma família, né, que podem ser conectadas na saída de uma única porta lógica. Então, olha só, temos aqui uma porta não E. Na saída dessa porta não E, nós temos várias entradas de outras portas lógicas. Representei aqui 3 portas OU, mas não precisa necessariamente ser portas OU. Então, a quantidade de entradas que eu posso ligar nessa saída é o tal do fan-out. Tudo bem? Então, o fan-in é a carga que uma entrada representa para a saída anterior, e o fan-out é o número de entradas que eu posso ligar na saída da porta anterior. Esses valores de fan-in e fan-out são adimensionais. O que significa isso? Significa que é um número, simplesmente. Então, a gente vai ter lá a porta lógica com fan-in igual a 1, fan-in igual a 2. Assim como vamos ter portas lógicas que possuem fan-out igual a 10, fan-out igual a 20, e assim por diante. Esses valores de fan-in e fan-out não é fornecido assim de forma direta pelos fabricantes no datasheet daquele circuito integrado, tá legal? Você pode até encontrar alguém falando sobre fan-in e fan-out, assim, em algum artigo que alguém escreveu, ou nos boletins técnicos informativos fornecidos pelos fabricantes. Mas no datasheet eles nem colocam esses termos fan-in e fan-out. Porque fan-in e fan-out está relacionado a correntes, não é isso? Quando eu conecto uma entrada numa saída, eu vou estar drenando um certo valor de corrente dessa saída. Quando eu conecto várias entradas numa saída, né? Essa porta tem um valor de corrente de saída. Cada entrada dessa aqui tem um valor de corrente de entrada. Então, o fan-in e fan-out está relacionado a esses valores de correntes. E isso o fabricante informa para a gente, tá? Olha, em todo datasheet de qualquer circuito eletrônico, de portas lógicas, por exemplo, o fabricante vai informar para a gente a corrente de entrada de nível baixo. Normalmente eles usam essa forma, né, para identificar, IIL, né, corrente de entrada nível baixo, o L de low, corrente de entrada nível alto, corrente de saída nível baixo e corrente de saída nível alto. Então, esses valores o fabricante informa para a gente nos datasheets. Por aqui a gente tira, por exemplo, o fan-out. Se eu pegar a corrente de saída de nível alto, dividir pela corrente de entrada de nível alto, eu acho o fan-out, mas o fan-out do nível alto, né? Se eu pegar a corrente de saída nível baixo, dividir pela corrente de entrada nível baixo, eu acho o fan-out dessa porta lógica quando em nível baixo. Por questões de segurança, trabalhar assim com segurança, a gente escolhe sempre o valor menor que der quando a gente fizer essas divisões, tá legal? Então, não tem muita dificuldade em saber o que é fan-in e o que é fan-out, né? Então, fan-in é a carga que uma entrada representa para a saída anterior, e o fan-out é quantas entradas eu posso ligar numa determinada saída. Vocês vão encontrar por aí, pessoal, se você procurar pela internet, algumas literaturas aí, algumas pessoas que dizem que fan-in é o número de entradas de uma porta lógica. Não é o termo mais correto, não, tá legal? Fan-in é, de fato, a carga que uma entrada representa a saída anterior, e não o número de entradas de uma porta lógica. Combinado? Quando vamos executar um projeto, né, durante a elaboração, né, do diagrama do circuito, o circuito propriamente dito, nós devemos observar algumas outras características dos circuitos integrados que vamos utilizar nesse projeto, além dessas que a gente já comentou, né? Por exemplo, potência dissipada.
Bom, a potência dissipada é a dissipação de potência do circuito integrado. Nós temos aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, várias famílias ou subfamílias, né, de circuitos integrados. Então, temos aí algumas séries de circuitos integrados que são fabricados. Como a gente até já comentou, existem por aí circuitos integrados que priorizam a energia consumida, né? A potência dissipada, propriamente dita. Outros priorizam velocidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses critérios de escolhas, né? Essas características dos circuitos integrados que são fabricados e fornecidos para a gente. Uma outra característica importante é a temperatura, que é a temperatura normal do ambiente de trabalho, né? A gente vai ver que existem circuitos integrados que trabalham só com temperaturas positivas, acima de 0 graus. Outros circuitos integrados nos permitem trabalhar com temperaturas negativas. Então, onde esse seu circuito vai trabalhar, você precisa tomar cuidado na escolha dos circuitos integrados quanto à temperatura. Outra coisa bastante importante é a tal da compatibilidade. Compatibilidade, pessoal, é a capacidade de interligação de circuitos integrados de uma mesma família, ou até mesmo de famílias diferentes, desde que sejam observadas todas as características. Eles precisam ser 100% compatíveis com aquilo desejado em nosso projeto e para funcionamento desses circuitos integrados. Muito bem, ao longo desse vídeo, por várias vezes, vocês me ouviram usar o termo família ou subfamília. Família lógica, subfamília lógica, né? O que é uma família lógica, né? Até iniciei o vídeo falando que família lógica é um conjunto de circuitos integrados que apresentam a mesma característica tecnológica de construção. Então, ao longo do tempo, foram aparecendo aí algumas famílias lógicas, como listadas aqui nessa tabela. Não estão todas aqui, tá, pessoal? Aqui estão as mais importantes que aconteceram ao longo do tempo. Algumas já se tornaram obsoletas, nem são fabricadas mais, e tem outras aí que está em uso ainda e também não está incluída aqui nessa tabela. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas listadas aqui na tabela. Mas que fique claro, existem outras famílias lógicas que ou já foram descontinuadas ou não são assim tão utilizadas, então não constam aqui dessa tabela, né? É considerado a primeira família lógica essa família aqui chamada de DL, que é a família lógica com diodos. Essa família é implementada com componentes discretos, como diodos e resistores. Ela não existe ou não existiu na forma de circuito integrado. Mas é importante conhecer essa família lógica DL, porque em alguns casos pode-se deixar de utilizar um circuito integrado, substituindo esse circuito por diodos e resistores, o que reduz o custo e o tamanho do circuito. Por outro lado, na lógica DL, o sinal de saída pode sofrer deterioração quando várias portas com diodos são ligadas em série. Para resolver esse problema, utilizou-se o transistor. E vieram então as famílias lógicas com os transistores, que são essas próximas aqui, né? A RTL, a DTL, a HTL e a TTL. A TTL é a atual, tá? Ela está em pleno uso, é uma das mais utilizadas aí. Todas essas famílias que vieram então a partir de transistores utilizam-se dos transistores bipolares. Então, RTL, DTL, HTL, TTL, todas são feitas com transistores bipolares que a gente conhece tão bem. Essas outras duas que eu listei aqui, a MOS e a CMOS, já usam outro tipo de transistor, né? Mais ou menos aí no início da década de 1960,
surgiram essas famílias aqui, a MOS e a CMOS, que se utilizam dos transistores MOSFETs. São o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo, né, de óxido metálico. Há uma certa confusão no S do MOS, né? Em algumas literaturas ele é descrito como S de silicon, silício, né? E em outras, esse S aí é identificado como semiconductor. Semicondutor. Não importa, tá? Vale lembrar que tanto a família MOS, que é Metal Oxide Semiconductor, quanto a família CMOS, que vem de Complementary Metal Oxide Semiconductor, utilizam os mesmos tipos de transistores. O que difere é que na família MOS, a saída é constituída por transistores MOSFET de canal P ou de canal N, enquanto a família CMOS é constituída por um par complementar de transistores, um de canal P e um de canal N. Daí o termo complementar. Na sequência, vamos dar aí alguns exemplos de circuitos de portas lógicas de cada uma dessas famílias lógicas. Então não se preocupe se ficou meio confuso essa coisa aí, a gente vai tentar mostrar isso aí através de circuitos, tá legal? Muito bem, aqui nessa figura vemos os circuitos de uma porta E e de uma porta OU, de duas entradas com lógica positiva na família DL. Como eu disse, essa família DL não é integrada. Essas portas lógicas não são feitas a partir de circuitos integrados, ou seja, não existem circuitos integrados para essas portas lógicas. Elas são implementadas a partir de componentes discretos mesmo, tá legal? Não vamos assim entrar em detalhe quanto ao funcionamento de circuitos, tá pessoal? A ideia aqui é só dar uma visão geral do circuito de cada família lógica, do circuito básico, né, de cada família lógica, seja ela em forma de circuito integrado ou não. Aqui nós temos um exemplo de circuito que é uma porta não OU, né, na família RTL, tá? Ela é constituída somente por transistores e resistores, né? A partir desse circuito básico são desenvolvidos os circuitos de outras funções lógicas. Aqui, ó, um exemplo de circuito da família DTL. Essa família DTL é constituída por circuitos lógicos construídos a partir de resistores, diodos e transistores. Esse circuito é um aperfeiçoamento da família DL, tá? Vemos aí na figura o circuito básico de uma porta não E. A partir dessa, então, outras funções lógicas são implementadas. Aqui nós temos a família HTL. É uma porta básica formada pela família HTL, é essa porta lógica que a gente está vendo aí, que é uma porta não E. E a partir dessa, então, são desenvolvidas todas as outras funções lógicas. Essa família HTL foi desenvolvida para atender as aplicações industriais, onde é necessário diminuir os efeitos dos ruídos provocados por comutações de chaves, funcionamento de motores e tantos outros ruídos gerados no ambiente industrial, né? Observe que esse circuito é formado com os mesmos componentes da família HTL, né? Mas na porta HTL, que é a que estamos vendo aí, um diodo Zener é colocado em série com a base do transistor, o que eleva o potencial necessário para que o transistor entre em saturação. E aí chegamos na família TTL. Essa família TTL tem como bloco lógico principal a porta não E, como estamos vendo na figurinha aí. A partir desse bloco lógico, então, são desenvolvidas todas as demais funções. Na verdade, essa família TTL é uma evolução da família DTL. Na família TTL, os diodos e resistores foram substituídos por transistores multiemissores. Estamos vendo aqui, ó, um transistor com mais de um emissor. Pô, isso existe, professor? Existe, tá? Você não vai encontrar aí um componente físico, um transistor com vários emissores. Mas lá, ele integrado, dentro de um circuito integrado, ele existe sim. Essa novidade, né,
Esses transistores multiemissores aumentou a velocidade de comutação e facilitou a construção, então, em escala integrada. Essa família de circuitos integrados, desenvolvida inicialmente pela Texas Instruments, é dividida em duas séries, a chamada série 54 e a série 74. Então vamos esmiuçar um pouco melhor isso aí, tá? A série 54, de uso militar, opera na faixa de temperatura de menos 55 graus Celsius a 125 graus Celsius positivo, com uma tensão de alimentação de 5 volts, com uma tolerância de mais ou menos 10%. Já a série 74 é de uso geral e opera na faixa de temperatura de 0 graus a 70 graus Celsius positivos, com uma tensão de alimentação de 5 volts também, só que com uma tolerância de 5% para mais ou para menos. Vale aqui ressaltar que a série 54, que é classificada como de uso militar, não está restrita ao uso de militares, tá? Eles são comercializados para uso civil também, mas normalmente em aplicações assim bem específicas, como na aviação, por exemplo, onde as variações de temperatura, devido às diversas altitudes, né, em que os circuitos têm de operar, são bem grandes, né, bem diferentes. São mais difíceis de serem encontrados no comércio geral, né? Mas é possível sim, e claro, seus preços são diferenciados. Antes de eu falar para vocês sobre os circuitos integrados da família MOS e da família CMOS, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre escalas de integração. Conforme a complexidade do circuito interno, né, de um circuito integrado, esses circuitos são classificados em níveis de integração, conforme a gente está vendo aí na tabela, né? Então, esses níveis de integração possuem essas identificações aqui. Aqui está o que significa, né? E isso vale, pessoal, tanto para os circuitos integrados da família TTL como para os circuitos integrados da família CMOS, tá legal? Existem algumas diferenças quanto a esses valores numéricos aqui nas literaturas que a gente encontra por aí, tá bom? Isso acontece porque alguns se referem ao número de dispositivos ativos no circuito integrado, ao número de transistores, e outros atribuem esses valores numéricos aí ao número de portas lógicas que o CI contenha. Aqui a gente colocou essa classificação de acordo com o número de portas lógicas, tá legal? Como vimos, é um tanto controversa essa classificação. No geral, é melhor a gente ficar com a classificação que o fabricante deu ao seu circuito integrado e pronto, tá? Mas assim, de um grosso modo, a escala de integração SSI, né, que vem de Small Scale Integration, ou integração em pequena escala, consiste dos circuitos integrados que possuem portas lógicas ou flip-flops. Os CIs, classificados como MSI, são os constituídos por blocos lógicos, tais como os decodificadores, multiplexadores e registradores, coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente no nosso curso. São esses CIs que a gente está acostumado a trabalhar aí no laboratório, normalmente com encapsulamento DIP, né? Aquele com duas linhas de terminais, de 14 ou 16 pinos. A partir dessa classificação LSI, né? Temos as memórias e processadores. Quanto maior for a capacidade dessas memórias ou velocidade de processamento, mais alta é a capacidade de integração. Veja que conforme vai aumentando aqui, né, vai aumentando o número de portas lógicas ou o número de transistores que tem lá dentro do circuito integrado. Já existem mais escalas, além dessa aqui, tá, pessoal? Porque hoje em dia você encontra aí circuitos integrados com mais de 50 milhões de transistores lá dentro. Continua essa classificação, tá? Conforme o aumento do nível de integração, eles vão criando novas escalas. Existe, por exemplo, aí uma escala chamada GSI, que é da ordem de giga, tá? Mas, só para a gente ter uma ideia de como isso foi evoluindo ao longo do tempo, tá? E não está parado, continua em evolução.
Existe uma curiosidade que me ocorreu aqui agora, tá? Em 1965, um sujeito chamado Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, que na verdade era e ainda é uma das maiores fabricantes de circuitos integrados até hoje, né? Previu, baseado na relação preço-desempenho dos circuitos integrados produzidos em anos anteriores, né? Que a quantidade de transistores num circuito integrado dobraria a cada ano. Essa afirmação ficou conhecida como Lei de Moore. Não aconteceu exatamente isso. Na verdade, ao longo dessas décadas, essa sua previsão se deu a cada 18 meses. Mas a lei continuou sendo válida até o final da década de 2010. A partir daí, esse avanço fantástico da tecnologia permitiu uma escala de integração bem maior. Mas voltando aqui à família lógica TTL, vamos dar uma olhadinha assim mais de perto na saída do circuito. Nós estamos aqui com o circuito de uma porta lógica não E, né? Isso vale para qualquer função, para qualquer porta lógica da família TTL, tá? Vamos dar uma olhadinha melhor nessa parte final aqui, onde nós temos a saída do circuito. Isso aqui está ligado num pino do circuito integrado lá, que é a saída de uma determinada porta lógica, né? Quanto a essa parte final aqui do circuito, onde nós temos a saída, essas saídas estão estruturadas de três formas diferentes, tá? E cada uma delas recebe uma denominação própria. A primeira delas, que nós vamos falar aqui, eu até deixei aqui em destaque, né? Só os componentes que compõem realmente a saída do circuito. Essa estrutura de saída recebe esse nome aqui, ó, Active Pull-Up ou Totem Pole. Por que isso, né? Bom, Active Pull-Up. Active Pull-Up ou Pull-Up ativo, né? É devido ao fato das entradas dessa porta lógica, ou seja lá qual for a porta lógica, né? Serem os emissores do transistor. Como a gente vê aqui, né? Os emissores desse transistor aqui, que são as entradas. E se esses emissores estiverem abertos, ou seja, não estiverem conectados a nada, o circuito vai reconhecer como se estivessem em nível alto. Daí o nome Active Pull-Up. E isso não é verdade, não é mesmo? Isso requer bastante cuidado na implementação dos circuitos lógicos. Devemos garantir que essas entradas estejam sempre conectadas num nível lógico alto ou baixo. E nunca essas entradas devem ser deixadas abertas, então, senão a gente vai ter problema no funcionamento do circuito. Vocês se lembram bem nos ensaios que a gente vem fazendo aí até agora, e nas entradas das portas lógicas a gente sempre coloca lá um resistor, né? Para garantir nível lógico zero quando essas entradas estiverem abertas, não é isso? Já o termo totem pole vem de totem. E o que são totens? Totens são espécies de esculturas encontradas principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos e Canadá que formam um tipo de poste ou pilar esculpidos com símbolos ou figuras que eram feitos pelos povos indígenas dessas regiões. Normalmente são símbolos assim religiosos, né? Eu brinco de vez em quando com vocês, né, pessoal? Que tem a turma da eletrônica e viaja um pouco, eles são um pouco malucos, né? Então teve um doido qualquer que observou a configuração desse circuito aqui e imaginou um totem, né? Porque tem alguma coisa como se tivesse empilhado aqui os componentes, não é verdade? Hoje em dia o termo totem é utilizado para diversas coisas, mas sempre lembram uma estrutura vertical, como por exemplo aquelas estruturas luminosas e verticais indicando entradas de shoppings e metrôs, né? E até mesmo postos de autoatendimento em locais públicos, né? A gente vê lá, chamam de totens, tá legal? Então, devido a esses fatos aí que a gente acabou de falar, é que essa estrutura de saída recebeu esse nome, então. Active Pull-Up ou Totem Pole. Tanto faz, uma ou outra, tá?
A gente está falando da mesma coisa. Uma outra estrutura de saída é essa aqui, chamada de tri-state. 3 estados, tá bom? Pô, mas não é a mesma coisa? É assim, aqui no desenho é a mesma coisa, é a mesma configuração, a mesma disposição dos componentes, mas ela vai ter um funcionamento diferente. Veja que aqui agora eu não tenho mais 2 entradas de sinal, né? Uma dessas entradas aqui, que é o emissor, né, desse transistor aqui de entrada, é um pino de habilitação. Essa estrutura, né, de tri-state apresenta por característica, além dos 2 estados lógicos, 0 e 1, na saída, né, uma terceira condição, que apresenta uma alta impedância. Então, é como se eu deixasse a saída como um circuito aberto. E, então, se essa saída estiver se comportando como se esse pino de saída estivesse aberto, não conectado a nada, ela não apresenta valor de carga nenhum para as entradas subsequentes, né? Veja que na estrutura que nós vimos anteriormente, né, a Active Pull-Up, a saída ou ela vai estar em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, né? Aqui, além dessa saída poder estar no nível lógico alto ou no nível lógico baixo, nós temos como habilitar essa coisa para que essa saída aqui esteja completamente desconectada. Então, ela não está nem alto nem baixo, e nem tampouco naquela condição indeterminada, né, pessoal? Ela está simplesmente desconectada, como se não tivesse ligado a nada. Uma outra estrutura de saída é chamada de Open Collector, ou coletor aberto. Essa saída com coletor aberto apresenta um transistor que não possui o resistor de coletor. Tá vendo? Nós temos o transistor de saída que faz o chaveamento, né? Aberto tem o nível lógico 1 na saída, fechado tem o nível lógico 0 na saída, né? Mas para que esse transistor aqui funcione, eu preciso ter o resistor de coletor. Nessa estrutura em coletor aberto, esse resistor não existe lá internamente no circuito integrado. Devido a esse fato, esses tipos de circuitos que são em coletor aberto exigem um resistor externo para que possam funcionar. E esse resistor pode ser conectado a uma outra fonte de alimentação, permitindo assim um valor de tensão maior na saída da porta lógica. Existem por aí CIs em que esse valor de tensão é da ordem de 30 volts. Vocês se lembram que até agora, que a gente vem trabalhando com alguns CIs aí que possuem algumas portas lógicas, na hora de escolher os CIs, eu havia recomendado para vocês, para não, quando você vê lá na descrição, que era um circuito integrado, cujas portas lógicas fossem em coletor aberto ou em tri-states, para vocês desprezarem, não escolherem aquele circuito integrado, né? Pois é, agora a gente está vendo o porquê. Mas na prática e na utilização geral, a gente deve definir por uma dessas 3 estruturas de saída qual que melhor se adequa às nossas necessidades. A família TTL é dividida em subfamílias, de acordo com as principais características que ela apresenta, tais como tempo de propagação e potência dissipada. Vemos aqui na tabela essas subfamílias. Lembrando que essas subfamílias existem tanto na série 74 como na série 54, né? A gente vem falando dessa série 74, a série 54, que a gente disse que é militar e tal. Por que tem esse nome, né? Porque a série 74, todos os circuitos integrados de todas as subfamílias começam com o número 74. Na série 54, todos os circuitos integrados dessas subfamílias começam com o número 54. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, listadas aqui, né? 7 subfamílias TTL. Existem outras, tá? Não tão utilizadas assim ou para utilizações assim bastante específicas. Então, o que significa esses
número 74 aqui, esse XX, né? XX aqui é um número. Então, nós podemos ter, por exemplo, um CI aqui da família Standard, né? Padrão, identificado como 7400. É claro que se existe o 7400, vai existir também o circuito integrado 5400. Já na família de alta velocidade, né, high speed, como que eu identifico pelo código? Porque entre os números, entre esses valores numéricos, eu tenho uma letrinha lá, um H, tá vendo? Então, se eu tenho o 7400, eu posso ter o 74H00. Os dois têm a mesma função lógica, tá? Vão ser iguaizinhos em termos de pinagem e em termos da função lógica que ele vai executar. Eu posso tirar um e colocar o outro. O que vai diferenciar de um para o outro é, então, somente essas características como velocidade e potência dissipada, que a gente vai comentar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Então assim vai, né? Temos a próxima família 74L, qualquer coisa. Pessoal, esse qualquer coisa aqui, apesar de eu ter colocado em todas só 2x, mas não quer dizer que eu vou ter só dois números aqui, tá? Eu posso ter dois números, três números, até quatro números, a gente vai encontrar circuitos integrados com código desse jeito, tá? Sempre vai começar com 74, tem uma letra ou mais do que uma letra, né? E depois 2, 3 ou 4 números, tudo bem? Então são essas as subfamílias que a gente está mostrando aqui para vocês, né? A padrão, a de alta velocidade, a de baixa potência, tipo Schottky de baixa potência, tipo Schottky avançado e o tipo Schottky avançado de baixa potência. E o que diferencia, então, uma subfamília da outra são essas letrinhas que são colocadas aí entre os números, entre esses valores numéricos. Ao longo do tempo, né, pessoal, algumas dessas subfamílias foram sendo descontinuadas, tá bom? São hoje em dia consideradas obsoletas, não sendo mais fabricadas. Ou simplesmente, em algumas dessas subfamílias, os fabricantes diminuíram o número de funções de determinada subfamília, tá bom? É claro que ainda podemos encontrar circuitos integrados de famílias obsoletas em circuitos mais antigos, né? Ou até mesmo ainda no mercado de componentes eletrônicos. Vai que o cara tenha lá ainda um estoque antigo, né? Mas vai sendo cada vez mais raro de se encontrar essas famílias que já foram descontinuadas. Nessa tabela aqui, a gente está vendo as principais características, né, dessas subfamílias. Então, eu listei de novo aqui todas as subfamílias, né? E estou dando aqui o tempo de propagação, a potência dissipada e a frequência máxima de trabalho de cada uma dessas subfamílias, né? Não vou ler tudo aqui para vocês, mas vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a família Standard tem um tempo de propagação de 10 nanosegundos, uma potência dissipada de 10 mW e uma frequência máxima de trabalho de 35 MHz. Olha a outra, que eles já chamam de alta velocidade, né? O tempo de propagação dela é menor. Claro, se ela é de alta velocidade, é porque o tempo de propagação dela é menor. Veja que com o tempo de propagação, eu tenho uma frequência de trabalho maior, né? Então, a frequência está relacionada diretamente com o tempo de propagação. Em compensação, eu tenho uma potência dissipada de 23 mW. Olha essa aqui, que é de baixa potência, né? Low power. Tempo de propagação bem longo, né? Olha, 33 nanosegundos. Mas olha a potência dissipada, apenas 1 mW. Com esse tempo de propagação aqui tão longo, é claro que a frequência de trabalho dela é bem menor, né? Então veja bem, pessoal, não dá para a gente melhorar uma coisa sem piorar outra, né? Se eu melhoro na velocidade, eu pioro na potência dissipada. Então, tem aqui subfamílias para todos os gostos, né? Para todas as necessidades.
Veja que eu tenho aqui subfamília, essa AS aqui, ó, com uma frequência de trabalho de até 200 MHz. Uma potência dissipada bem baixa, né? Ó, 8 miliwatts, tá bom? Qual dessas subfamílias a gente escolhe para trabalhar? Bom, depende do seu projeto, né? O que é mais importante para você? Velocidade? Uma baixa dissipação de potência? A baixa dissipação de potência significa um consumo menor, né, de energia, tá? O tempo de propagação no meu circuito não é tão importante, porque ele vai trabalhar com uma frequência bem baixinha. Então, o que é mais importante para mim é a potência dissipada. Eu escolho uma subfamília que tenha uma potência dissipada menor. É o nosso projeto, o nosso circuito que vai nos indicar qual circuito integrado de que família é o mais indicado para a gente utilizar. Muito bem, pessoal. Falamos até agora de algumas famílias e subfamílias de circuitos integrados, né? Todas elas, esses circuitos integrados, são implementados a partir de transistores bipolares, né? Ou seja, os transistores dos circuitos internos desses circuitos integrados são transistores bipolares. Mas com o surgimento dos transistores de efeito de campo, os FETs, novas séries de circuitos integrados foram desenvolvidas. E esses circuitos integrados pertencem então às famílias MOS. MOS vem de Metal Oxide Semiconductor, ou seja, um semicondutor de óxido metálico. Esses circuitos integrados então são constituídos a partir de transistores de porta isolada, os MOSFETs. Assim como no transistor bipolar, a gente tem os NPNs, né, e os PNPs. Nos MOSFETs, a gente tem os de canal N e os de canal P. É a mesma analogia com relação às polaridades de tensão para seus funcionamentos, tá legal? Dessa forma, quanto à configuração de saída, ou seja, o tipo de transistor ou transistores que compõem os circuitos de saída, temos os CIs do tipo NMOS, como a gente mostra aqui na tabela, né? Os PMOS e os CMOS. NMOS são saídas constituídas com transistores de canal N. PMOS são saídas com transistores de canal P. E o CMOS, a saída é constituída de um par complementar de transistor, ou seja, um de canal N e outro de canal P. Na sequência, eu vou dar aqui alguns exemplos desses tipos de saída. Por exemplo, aqui temos o diagrama básico, né, o circuito básico de uma lógica de circuito inversor com saída NMOS. Por que NMOS? Porque ele é constituído de transistores de canal N. Ó. Temos um MOSFET aqui de canal N, aqui um outro MOSFET de canal N. Então, disse que isso aqui é uma saída NMOS, porque ela é constituída por transistores MOSFETs de canal N. Temos também as saídas PMOS, onde o circuito aqui de saída é constituído por transistores de canal P. Por fim, nós temos as saídas do tipo CMOS. C vem de complementar. Então, temos dois MOSFETs, só que são dois transistores complementares, né? Um de canal P e um de canal N. Essa é a configuração típica de uma saída CMOS. Os circuitos MOS, de uma maneira geral, dissipam uma pequena quantidade de potência em função das grandes resistências existentes. Nesses dispositivos MOSFETs, né, os transistores funcionam como interruptores quase perfeitos, pois apresentam elevada impedância quando estão em corte e impedância quase nula quando estão em condução. A família MOS traz como vantagem a facilidade de construção em escala integrada, devido ao tamanho reduzido dos transistores, né? Baixa dissipação de potência em função da alta integração dos circuitos, possui também alta imunidade a ruídos e um fan-out também bastante alto. Em compensação, essa família MOS
possui um elevado tempo de propagação, o que no início era um grande problema, mas que foi sendo resolvido ao longo do tempo com o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma coisa importante a ser observada é que os transistores da tecnologia MOS e, por consequência, os circuitos integrados, que utilizam esses transistores, são muito sensíveis a descargas elétricas, devido ao fato de que existe uma finíssima camada de óxido isolando a porta, ou a comporta do substrato, tornando esses dispositivos muito delicados. Isso requer um certo cuidado no seu manuseio. Nos ambientes de trabalho com esses dispositivos, deve-se tomar todas as precauções quanto a descargas elétricas devido à eletricidade estática. Dessa forma, qualquer parte metálica da bancada deve ser devidamente aterrada. Ferramentais e até mesmo o profissional devem estar livres de eletricidade estática. Normalmente, o técnico fica aterrado através de uma pulseira que possui um condutor de aterramento. De uma maneira geral, a configuração de saída CMOS, que é constituída por um par complementar de transistor, como a gente está vendo aí na figura, um de canal N e outro de canal P, se mostrou mais adequada na implementação das funções e blocos lógicos da eletrônica digital. Saídas do tipo NMOS e PMOS são mais utilizadas em circuitos de memória de grande capacidade e nos microprocessadores. Aqui na tabela eu estou mostrando para vocês algumas famílias e subfamílias CMOS. Não são só essas aí, pessoal, existem outras, tá? Mas aí nós temos as principais, as que mais são utilizadas. A série 4000, a primeira que a gente está mostrando aqui na tabela, que é a série padrão CMOS, ela foi ampliada lá por volta dos anos 1970, 1980, para incluir novas funções, ou até mesmo melhores versões. Para a maioria desses chips, desses circuitos integrados mais recentes, foi dado o nome de série 4500, mas ainda são considerados pelos profissionais da área como parte da série 4000. O que significa essa série 4000, Significa que todos os circuitos integrados dessa série é 4000 qualquer coisa, Então a gente vai ter lá o 4001, 4002, 4003, 4470 e assim vai, tá? Como eu disse, lá por volta de 1970, 1980 veio um que começa com 45. Então a gente tem 4501, 4502, 4515 e assim vai, tá? Mas de uma maneira geral, começando com 40 ou com 45, eles ficaram conhecidos como série 4000. Esses circuitos integrados da série 4000, eles continuam plenamente ativos, tá? Fabricados e comercializados normalmente, talvez com menos importância que há 2 ou 3 décadas atrás, mas como vimos, esses circuitos integrados possuem um tempo de propagação bastante elevado. Para resolver esse problema, na década de 1990, alguns fabricantes, como a Texas Instruments, incorporou à sua linha de produção a sua mais nova tecnologia, os circuitos integrados com tecnologia CMOS de ação rápida, que eles chamaram de High Speed. Essas famílias visavam a substituição direta dos circuitos TTL por CMOS equivalentes, sem a necessidade de se modificar um layout de placa, pois a pinagem era a mesma, batia 100%. Tá? Para diferenciar dos circuitos integrados CMOS já existentes, resolveram usar a mesma nomenclatura dos TTLs, que até então eram mais rápidos. Ou seja, nessas novas séries de CIs com tecnologia CMOS, seus códigos de identificação começam com 74 também. Aí ficou um pouco mais confuso, pessoal? Pois até então, se o código do CI começasse com 54 ou 74, era um TTL, com certeza. E se o código começasse com 40 ou 45, era um CMOS. Então era facinho,
Agora temos várias subfamílias CMOS em que seus códigos começam com 74. Mas não se preocupem, tá, pessoal? Aquelas letrinhas após o 74 do código nos permitem saber se determinado CI é TTL ou CMOS. Então, olha só. Resolveram fabricar, então, circuitos integrados da família CMOS que sejam mais rápidos, porque até então a série 4000, 4500 eram ótimos, fantásticos, mas eram muito lentos. Existiam CIs aí da família MOS cujo tempo de propagação chegava a 300 nanosegundos. Isso era um problema, ele era bom em todo o resto, até melhor do que o TTL, mas em termos de velocidade era muito lerdo. Então, eles ficavam limitados em termos de algumas aplicações, né? Então, resolveram criar famílias CMOS com velocidade maior. Aí eles resolveram, a essas novas séries de circuito integrado, usar a mesma nomenclatura da família TTL. A única coisa que muda são as letrinhas que vão aqui entre os valores numéricos, tá vendo? Então a gente tem aqui na primeira série de circuitos integrados com nomenclatura TTL, o 74C alguma coisa. Essa alguma coisa é um número de 2, 3, até 4 dígitos, tá legal? A High Speed vem um HC aqui no meio, aí vem outras, né? High Speed CMOS com entradas padrão TTL, é o 74 HCT, alguma coisa, e assim vai. CMOS avançada, 74AC, CMOS avançada com entrada TTL, ACT, e já temos aí até circuitos integrados, eles são considerados da família CMOS, mas na verdade já é um circuito assim híbrido, né? Onde é misturado lá no seu circuito interno a tecnologia com transistores CMOS e bipolares, né? Como eu disse, existem outras séries, né? Não só essas que estão listadas aqui, tá legal? Essa série 4000, e aqui está assim de uma forma genérica, como eu disse, né? Pois nessa série estão incluídos aqueles CIs da série 4500 também. Alguns fabricantes, como a Motorola, por exemplo, inserem o número 1 antes do 4. Isso aqui, ao invés de começar com 4, começa com 14, tá legal? É a mesma coisa, tá? É só uma diferenciação de codificação de fabricantes, tá legal? Mas eles são 100% compatíveis. Então, como eu disse, essas letras que aparecem antes do número são códigos usados pelos fabricantes. E as letras depois do número definem outras características do CI, como, por exemplo, os valores de correntes. As tensões de trabalho dessa série estão na faixa de 3 a 12 volts, estou falando da série 4000, tá? De 3 a 15 volts, de 3 a 18 volts e algumas séries aí até de 3 a 20 volts. Essa série 74C já é obsoleta, né? Possui as mesmas características e desempenhos da série 4000 e pinagem igual a TTL. Dessa forma, ele permitia a substituição direta de um CI da família TTL pelo equivalente dessa família. Sua tensão de trabalho é 5 volts. Então, olha só, pessoal, enquanto aqui na série 4000 nós tínhamos circuitos integrados com alimentação de 3 a 12, outros de 3 a 15, de 3 a 18 e até de 3 a 20, esses de alta velocidade, os que começam com 74, e talvez esteja aí o motivo deles resolverem usar essa codificação igual à codificação do TTL, porque a gente sabe muito bem que os circuitos integrados da família TTL, sua alimentação é de 5 volts, né? Aqui, na família CMOS de alta velocidade, todos que começam com 74, todos trabalham com tensões mais baixas, por volta aí dos 5 volts. Essa série 74HC é uma versão melhorada da série anterior, né, da 74C. Ela suporta correntes mais altas na saída e possui um tempo de atraso 10 vezes menor que a 74C.
Sua velocidade é comparável à dos dispositivos TTL da subfamília 74LS. A próxima aqui, né, a 74HCT, possui alta velocidade e é compatível em termos de tensões com CIs da família TTL. Isso possibilita que CIs HCT possam ser alimentados por saídas TTL, sem precisar de circuitos externos para fazer essa compatibilização, ok? A série 74AC, que é a lógica CMOS avançada, né, foi desenvolvida para aumentar a velocidade de operação e a corrente de acionamento da saída dos dispositivos CMOS. A série ACT possui as mesmas características da série AC, porém tem entradas eletricamente compatíveis com a família TTL. Por fim, aqui, essa tecnologia BIC-MOS, como o próprio nome indica, combina os circuitos bipolares e CMOS no mesmo CI. Os circuitos resultantes apresentam as vantagens de ambas as tecnologias, tais como baixa potência, alta impedância de entrada e amplas margens de ruídos do CMOS, aliadas à alta velocidade de operação dos transistores bipolares. Bom, como vimos, existem várias séries de TI, né? Tanto na tecnologia TTL como na CMOS. Mostrei aqui algumas delas, mas é bom que fique claro que existem diversas outras séries. As famílias TTL e CMOS não são as únicas existentes, mas seguramente são as mais utilizadas. Temos por aí outras famílias de usos não tão comuns. Um exemplo disso são os circuitos integrados da família ECL. ECL significa Emitter Coupled Logic, e numa tradução livre significa lógica de emissores acoplados. E essa família ECL trabalha com uma frequência muito alta, frequências aí de quase 3 GHz. Bom, pessoal, é isso aí. A gente deu aqui nesse vídeo assim uma visão geral dessas famílias lógicas, né? Só deixando claro que as duas mais utilizadas no momento atual é a família TTL e essa família CMOS. Família TTL, pessoal, como a gente comentou bastante já nesse vídeo, seja lá qual for a série, nessa família TTL, a tensão de alimentação é 5 volts e acabou. Tá? Pode mudar, por exemplo, da série 54 para a série 74 a tolerância, né? Mas o valor nominal é 5 volts. Já na família CMOS, a gente precisa tomar cuidado com as tensões de alimentação aqui, tá? Como eu disse, nessa série 4000, nós temos faixas aí de 3 a 12, 3 a 15, 3 a 18, alguns indo até 20 volts. Já na série 74, que são os CIs da subfamília CMOS de alta velocidade, você precisa ver direitinho os valores de tensão de alimentação, tá? Alguns é 5 volts, alguns vão de 2 a 6 volts. Então, existem algumas famílias dessa aqui que trabalham com tensões bem baixinhas aí, tá? E cada vez eles vão abaixando mais ainda, vão surgindo novas famílias aí com tensões de trabalho cada vez menores, tá? E era isso que eu queria mostrar para vocês sobre as famílias lógicas. Nos vemos num próximo assunto.